Hoje eu queria mostrar alguma coisa um pouquinho mais elaborada aqui para vocês. E eu pensei da gente fazer alguma coisa com chamadas assíncronas, alguma requisição de API, algo desse tipo. Porque é algo que corriqueiramente vocês vão se deparar em qualquer serviço que vocês forem fazer, tá? Então, uma coisa importante aí que eu queria que vocês soubessem logo de largada é que as chamadas assíncronas no JavaScript elas têm que ser procedidas do prefixo async, tá? Que é o que vai indicar para o JavaScript que você está querendo realmente executar uma chamada assíncrona. Então, o que é isso? Você vai realizar uma requisição e você vai aguardar que aquela requisição seja retornada para depois você continuar com o seu processo. Por quê? Dessa necessidade de você avisar o JavaScript, né? Avisar o seu framework que você está fazendo uma chamada assíncrona. Porque o JavaScript ele tem um comportamento padrão de sincronia, de sincronismo, né? Então ele faz uma ação, depois faz a próxima ação, depois faz a outra ação. Então não existe um esperar uma ação ser concluída no JavaScript. Existe chamar uma ação, né, que a gente chama de stack, né? Ele vai empilhar as funções e ele vai executando as funções naquele sentido, naquela direção. Assim, quando a gente usa o async, ele vai chegar naquela função assíncrona e ele vai falar: opa, essa função aqui eu preciso aguardar a resposta retornar para depois ir para a próxima, tá? Então, basicamente é isso, tá? O que a gente o que a gente precisa para nomear uma função assíncrona é simplesmente dizer async function. A gente pode ter ali uma função de callback, como já está sugerindo aqui o Copilot, mas não é necessário, tá? E a gente vai executar os demais aqui dentro, tá? Eu vou tirar essas linhas extras para ficar bonitinho, tá? Então a anotação aqui é basicamente essa, tá? O que é o outro ponto importante aqui do async é simplesmente você dizer aqui para ele que você tem que aguardar a resposta. Então o que indica para o JavaScript que nós vamos aguardar uma resposta? É utilizar o await, tá? Então a gente avisa que a chamada é assíncrona e a gente solicita para o JavaScript aguardar que aquela condição seja satisfeita, certo? Então vamos dar uma olhada aqui o que a gente precisaria para colocar isso em prática aqui, funcionando de fato, tá? Então eu vou iniciar aqui um projeto JavaScript, tá? Ele já vai colocar o nome da pasta, tudo numa pasta aberta aqui chamada sample async. Ele vai já nomear o projeto dessa forma. Aqui eu não vou me importar com nada demais, tá? Vou criar um normalzinho só para ele me dar um package.json. E o que eu quero aqui é que ele adicione para mim algumas dependências importantes. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar uma chamada de uma API aberta e simples. A gente vai achar uma API de superheroes aí para a gente utilizar. E a gente vai fazer uma inserção desse dado num banco de dados. Então são dois comportamentos de natureza assíncrona. O primeiro é uma requisição de uma API, ou seja, a gente vai sair do nosso client aqui, certo? Opa! A gente vai sair do nosso client aqui, sair do client, certo? E vai até um outro servidor, né? Outro serviço, vamos colocar, outro serviço, outro serviço. Vamos receber a resposta e depois inserir num banco de dados, certo? Então, essa saída do cliente e a requisição para o outro serviço é uma função de natureza assíncrona. Por quê? Você não sabe quanto tempo vai demorar para outro serviço te responder. Então você realmente precisa aguardar que aquele serviço te dê a resposta, certo? Então, para a gente conseguir fazer isso, eu vou instalar aqui uma biblioteca de requisição HTTP. Tá? Como a gente está fazendo um projeto bem simples aqui, eu vou utilizar o Axios, tá? Que é uma excelente biblioteca para você fazer chamadas requisições, tá? Requests.
HTTP requests. E eu vou adicionar a biblioteca do próprio Postgres, que é o PG, tá? E ele vai fazer a instalação aqui para mim rapidinho. Muito bem, ele já instalou as duas bibliotecas aqui, era isso que a gente precisava. E aí a gente vai simplesmente criar aqui um index.js. Beleza? Esse index.js é tudo que a gente precisa para fazer as nossas chamadas assíncronas, tá? Então a gente começa aqui bem simples, a gente vai instanciar aqui o Axios, tá? Que é o client, a gente precisa para fazer as chamadas HTTP. E a gente vai instanciar também o client do Postgres, ok? Desculpa, require pg, certo? Então essas duas constantes aqui que a gente está instanciando no começo do projeto, uma é o cliente do Axios, que vai fazer as chamadas para a API que a gente precisa, e a outra é o cliente do Postgre, tá? Muito bem. Feito isso, por onde que a gente começaria aqui? Bom, eu posso criar aqui uma constante, que seria a URL, que eu vou fazer a chamada, né? Eu tenho aqui uma APIzinha, tem até uma sugestão aqui do Copilot de API do Covid, né? Mas a gente não quer falar sobre esse assunto chato, então nós vamos utilizar uma outra que é bem mais divertida, que é uma API do Akabab, que fica exposta lá no GitHub, e ela é uma API de superheroes, tá? Então a gente tem uma URL base, que é essa daqui, certo? Eu vou chamá-la vamos chamá-la num padrãozinho aqui de nomenclatura, de variável, de ambiente, tá? Então base URL é essa, ok? Então aqui a gente já tem um bom início para o que a gente precisa fazer, tá? Então, digamos que assim, a gente queira fazer a primeira chamada da nossa API, a gente quer que essa função retorne uma lista, um herói, e a gente vai buscar esse herói pelo ID dele, tá? Aqui eu não vou me ater muito a regras e tal, a gente precisaria recuperar uma lista completa para depois recuperar o ID, para depois decidir qual hero a gente gostaria de ter de volta. Mas aqui a intenção é mostrar como funciona essa parte de async await de maneira simples e prática, tá? Então a gente vai ter uma função aqui que ela vai fazer o request de um hero by ID, certo? E a única coisa que a gente vai passar aqui é o ID do hero que a gente quer ter, que a gente vai passar como parâmetro para a API, certo? Aí, uma boa prática aqui para você utilizar um serviço externo é colocar essa chamada dentro de um bloco try-catch, tá? Por quê? Porque se acontecer algum erro, você tem como lidar com esse erro aqui dentro já, certo? E aí a gente vai ter aqui que para fazer essa chamada, eu vou reduzir aqui o helper ali do lado e eu vou mostrar para vocês aqui que é o seguinte, para a gente ter para a gente fazer essa chamada nessa API, ou seja, requisitar um herói pelo ID, a gente vai ter que chamar um método dessa API, certo? Que é a URL base, certo? Então, vamos colocar aqui como que funciona, certo? Essa parte de base URL. Aí a gente tem a continuidade dessa API que é /id e a gente vai ter o id.json, certo? Isso daqui vai fazer a requisição na nossa API nesse path passando o id.json. Ramon, como você sabe disso? Isso daqui está na documentação da API, depois eu vou deixar o link para vocês. Vocês podem ir lá e dar uma olhada, super simples de utilizar, certo? Bom, se a gente fizer a requisição nessa API, então eu vou colocar aqui, ó, console.log, isso aqui é só porque a gente está só fazendo um exemplo, tá? Não encham o seu código de console.log, aqui é só para fazer um exemplo. O correto quando você estiver fazendo a sua aplicação em produção é ter um logger,
para isso daqui, tá? Pode ser um Winston, pode ser qualquer coisa, menos isso daqui, tá? E eu vou dar um return aqui no response. Response, tá? E aqui eu vou dar um console erro e return erro. Opa. Muito bem, certo? Se eu vier aqui e executar essa função e passar o id1 aqui, vamos ver o que acontece. Nós vamos ter aqui um gigantesco JSON, certo? Com várias informações. E a gente vai dar uma olhada no que vem. Qual que são as coisas principais que vem aqui? O status, dizendo se aquela chamada foi bem sucedida ou não. Tá? Você tem um status text também, que faz referência ao status aqui em cima. Várias informações no header que não são interessantes para a gente agora. E o que é importante para a gente é o parâmetro, o field, né, que vem aqui dentro, data, certo? Esse aqui são os dados de fato do nosso superhero, tá? Então a gente vai olhar aqui o que é interessante para a gente retornar aqui, né? Vamos dizer que a gente precisa saber o quê? A gente precisa saber o status da resposta e a gente precisa do data, certo? E não precisa ser .json, certo? Muito bem. E aí a gente vai retornar aqui status e data. Ok? Muito bem. Aqui a gente já tem a nossa primeira função que faz a requisição do hero by ID, certo? E se vocês forem lá na documentação da própria API aqui de testezinho nosso, vocês vão ver que ela tem outros métodos. Então você consegue pegar, por exemplo, o emprego daquele herói, certo? Então eu vou duplicar essa função aqui que a gente já fez e eu vou chamá-la de request hero work by ID. Aí ele vai fazer a mesma coisa, só que o método dessa API que ele vai chamar não é mais o ID, é o work, certo? E nós vamos testar ela aqui, request hero work by ID, certo? Então vamos ver o que acontece aqui. Não vem nada. Por que não vem nada? Porque eu não dei o console log. Então eu vou dar o console log aqui. Status e data. E aí a gente vai ter status 200 e a occupation dele tá aqui, certo? Muito bem. Ótimo. Digamos que o formato que está vindo esses dados não é interessante para a gente, certo? Porque vem os dados meio descompassados, tal. Então a gente quer, na verdade, montar um tipo diferente de objeto aqui. Então eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar de build custom hero, uma sync function, que eu vou chamar de build custom hero by ID, certo? O ID a gente vai passar para ela. E a gente vai dizer assim, que a gente quer que ela faça uma requisição, a gente quer trazer os dados básicos, então vamos chamar de basic data é igual ao age, request hero by ID, e a constante, o work data, é igual ao age, request hero work by ID, certo? Então, o que cada uma dessas funções nos retornam? Elas nos retornam status e data, certo? O que é interessante para a gente nesse momento aqui? O que é interessante para a gente nesse momento aqui? A gente quer saber se o status delas forem 200, a gente vai seguir adiante, certo? Então, vamos dizer que a gente quer fazer assim, ó, if basic data.status for igual a 200 e workdata.status for igual a 200, aí a gente continua a fazer o nosso fluxo, senão a gente vai simplesmente retornar false, tá? Só para dizer que a gente vai retornar alguma coisa se der algo errado na chamada,
certo? Muito bem. Então a gente quer montar um objeto customizado para aquele hero, certo? Então qual que seria esse objeto customizado? A gente vai ter um ID que está vindo do basicdata.data.id, certo? Vocês vão se lembrar aqui, ó, que ele tem basicdata.data.id, você vai ter o ID dele, certo? Eu quero, o que mais? Eu quero o name dele e eu quero o power stats dele. E por fim, eu vou querer o quê? Eu vou querer vamos chamar de job e vamos chamar de workdata.data.occupation. Maravilha? E aqui eu dou vamos dar um console log aqui no custom hero pra gente ver esse custom hero sendo logado e vamos retorná-lo na nossa função, certo? Se nós pedirmos aqui, deixa eu tirar esse console log daqui para não poluir o nosso console. E se nós viermos aqui e solicitarmos essa função, vamos limpar o nosso console, ele vai me retornar o objeto do hero customizado, onde eu vou ter um ID, um name, um power stats e um job, certo? Maravilha. Muito bem. E aí eu falei para vocês que a gente iria inserir esses dados dentro de um banco de dados, certo? Então, como que isso aconteceria aqui? Lembre-se que eu estou usando aqui o PostgreSQL, está rodando num Docker na minha máquina local, né? Então, a função que faz uma inserção no banco de dados, ela também precisa ser assíncrona. Por quê? Porque o banco de dados tem um tempo de funcionamento interno dele e nem sempre ele vai responder sincronamente. Aliás, ele não vai responder sincronamente porque, imagina, ele está escrevendo dados. Isso demora um tempo para acontecer, tá? Então, vamos chamar a função de createDBRecord, tá? Onde eu vou receber um record, que na verdade nada mais é do que esse objeto aqui, tá? E aí dentro dela o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que criar o client aqui, tá? Do Postgres. E assim, lembrando que num ambiente produtivo isso não seria feito dentro da função, certo? Eu tenho aqui já o client configurado, tá? Eu tenho ele setado aqui, eu só vou colar aqui, tá com um typo que eu já arrumei, tá? Isso aqui é meu local, então vocês podem ver o meu super password. Isso aqui também não seria feito no ambiente produtivo, tá? Inclusive, vamos fazer aqui como seria da forma correta, tá? O correto seria você ter um arquivo .env aqui e você teria uma variável Postgres password, tá? E aí eu colocaria aqui o valor desse password, que seria esse cara aqui. E aí aqui a gente viria e chamaria process.env.postgres password, ok? Aqui ficou esse negocinho para mais aqui, tá? Essa seria a forma correta. Por quê? Porque esse arquivo env ele simula uma variável de ambiente, a gente pode falar disso num outro momento, tá? Então aqui eu vou dar um await client connect, ele vai conectar no nosso client, tá? Mais uma vez aqui, ó, o await, ele está esperando o cliente retornar que está conectado. E aqui a gente tem uma forma de inserir o dado que seria simplesmente chamar uma query, a gente vai buildar essa query, tá? Que é bem simples de fazer. Basicamente o que ele espera é que a gente diga para ele inserir e a tabela que a gente quer que ele insira, os valores que ele espera inserir naquela tabela. Então a gente vai inserir o quê? Um ID, um name, o power stats que é um JSON, tá? E o job desse cara, certo? E o Postgres funciona assim, você passa quais colunas você quer inserir, tá? E aí você diz os valores, vamos deixar no caps lock aqui, que você quer inserir, tá? Que nada mais é do que a gente está recebendo os valores aqui no record. Então a gente vai ter um record
.id. A gente vai ter a gente vai ter aqui um record.name. A gente vai ter um record.powerstats, tá? Stats. E nós vamos ter um record. Opa, my mistake here. Nós vamos ter um record.job. Maravilha. E, por fim, essa query precisa ser executada lá no nosso client. Então, a forma de executar é essa daqui, client.query. E a gente passa a query dentro. E, por fim, a gente simplesmente fecha esse client com client.end. Certo? Isso vai inserir os nossos dados na nossa tabela, tá? Mas a gente precisa, obviamente, ter a tabela criada, né? Então, eu vou criar essa tabela aqui. Como que a gente cria essa tabela? Eu tenho aqui um clientzinho bonitinho, tá? Vou ver se eu consigo encaixar ele na nossa tela, certo? Eu tinha algumas outras tabelas aqui, então eu vou criar essa tabela aqui, tá? Ou quais dados que nós temos? Nós temos, vamos criar aqui, eu vou dar um drop table superheroes, tá? Minha queryzinha está reclamando de mim. Drop table superheroes. Opa. Muito bem. E aí eu vou criar a table. Create table superheroes. E aí aqui a gente vai passar estes. Na verdade a gente tem name, power stats e esse cara aqui, certo? Estou passando só de exemplo aqui. Ótimo. E a gente tem um ID que teoricamente seria uma PK, mas a gente não vai utilizá-la, tá? Então a gente tem occupation, aqui eu vou chamar de job. ID, name, power stats e job. Vamos ver. Muito bem, tabela criada. Nós vamos agora fazer o seguinte. Nós vamos pegar e pedir para a nossa aplicaçãozinha aqui criar esse hero, certo? Então, nós vamos simplesmente passar o custom hero para ela, que tem um ID, name, power stats e job. Qual é a única coisa aqui que a gente precisa tratar para que isso aconteça aqui dentro, certo? Tem uma coisa que a gente precisa fazer aqui para ele inserir lá, que é parsear o power stats, tá? Então, nós vamos ter aqui JSON.stringify record.powerstats e o que nós vamos inserir como powerstats no banco de dados é o powerstats parseado para uma string. E aí o Postgres consegue interpretar sem problemas. Tomei um erro, porque ele não está conseguindo ler a minha variável de ambiente aqui. Não tem problema. Normalmente ele pede uma lib. Se você está rodando o Node.js puro, assim, ele pede uma lib para ser utilizada dessa forma. Nós vamos colocar aqui sem crise alguma. E eu mostro novamente em um outro momento.
reclamou de mim também. Superheroes does not exist. Perdão. Eu mudei o nome da database aqui. É samples, certo? Então, samples. Muito bem. Inserido. Se nós viermos aqui e dermos um select all from superheroes, nós teremos o nosso A-bomb registrado aqui com sucesso. Beleza, pessoal? Eu vou mais pra frente evoluir um pouco mais esse vídeo para a gente fazer alguns tratamentos e alguma continuidade nas nossas chamadas de funções assíncronas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.